E aí pessoal, eu sou o Lucas Candini. E aí, meu nome é Lucas Volker. Estamos hoje com um super convidado aqui da casa, o professor Marcos Vinícius, atual procurador-chefe da Procuradoria da União aqui em Minas Gerais. E é isso, vai ser uma entrevista bem legal. Muito obrigado, professor. Temos algumas perguntas. Eu que agradeço, obrigado pelo convite e pela oportunidade. Professor, vamos começar esse bate-bola com quem é Marcos Vinícius e a formação acadêmica e profissional. Bom, quem é Marcos Vinícius? Marcos Vinícius é advogado da União, professor da FUMEC desde 2004, membro da LGU desde 2009, me formei em Direito, como vocês estão quase se formando, na UFMG, foi minha primeira escolha de curso, fiz lá, sempre gostei. Meu pai é advogado, mas não... Meu pai é formado em Direito, mas nunca exerceu, então acho que pela família eu acabei indo para esse lado. E nunca me arrependi, sabe? Espero que vocês gostem do caminho que vocês estão traçando, porque foi o que me deu as coisas, me fez trabalhar no que gosto, isso que é o mais importante. Então, por que concurso público? Você já pensou em ser advogado antes de prestar o concurso público, ou desde sempre foi uma escolha que você parou na faculdade e falou, quero fazer o concurso público, é isso que eu quero para minha vida? Bom, é natural que durante a faculdade você já vai desenvolvendo o gosto por determinadas matérias, né? Então, se você gosta, por exemplo, muito do penal, você pode advogar, mas também você pode seguir uma carreira como Ministério Público, como Defensoria. E eu sempre gostei de direito público, sempre, constitucional, administrativo, tributário. E o caminho natural, para mim, na época, pelo menos, era concurso público. Porque todos os concursos cobram muito dessa parte, né? Então, desde a graduação eu já me voltei para essa área de concurso, apesar de já ter advogado. Alguns concursos permitem que você continue a advogar privadamente, e eu fui procurador do Estado aqui de Minas durante algum tempo, e eu tinha um escritório de advocacia, mas eu prefiro a carreira pública mesmo. Pegando esse gancho, professor, que você falou que já passou por outros concursos, nós sabemos que foram mais do que um concurso que você prestou. Inclusive você foi investido em diversos cargos, magistratura, na Bahia, depois você foi para o Mato Grosso, até chegar na AGU. Conte-nos um pouco sobre essa trajetória sua. Tá. Bom, na minha época, quero fazer um esclarecimento para quem estiver assistindo, na minha época nós não tínhamos o período de atividade jurídica como tem hoje, né? Hoje, para magistratura, MP, defensoria, você tem que ficar um tempo com atividade jurídica para exercer. Na minha época não tinha isso, então logo após a formatura eu tive sucesso no concurso para magistratura e tinha 1 mês e meio de formado mais ou menos, 22 anos de idade, e fui ser juiz lá na Bahia. Vocês têm que entender que era uma época que não tinha WhatsApp, não tinha as comunicações que nós tínhamos hoje, então realmente era uma mudança muito grande de vida. Você ficava isolado, cidade pequena. Então, com menos de 1 ano de carreira, que eu estava lá, muito boa carreira e tudo, né? Mas aí abri um concurso aqui em Belo Horizonte para procurador do Estado de Minas, passei e voltei para casa. E fiquei na AGE, Advocacia Geral do Estado aqui, por muitos anos, uns 8 anos mais ou menos, até o momento que eu quis fazer outra coisa da vida, já estava me cansando e voltei a estudar. Eu já era professor da FUMEC, inclusive, estudava aqui na biblioteca, às noites passava aí e voltei a estudar e passei onde estou hoje, na Advocacia Geral da União, já rodei Brasil e hoje eu estou aqui em Belo Horizonte. Muita gente tem um sonho de querer passar na magistratura, né? O sonho de muita gente e tal, e acontece principalmente no concurso federal que o pessoal acaba que vai muito longe e fica muito distante da família. Como que foi, assim, junto com essa experiência, ficar longe da família, ir para os outros estados, outras cidades? É difícil essa situação? Vamos por partes aqui, que sua pergunta em 2 partes a gente tem que esclarecer. Todas as carreiras têm estaduais e federais, magistratura, Ministério Público, Procuradoria e Defensoria. Então, qualquer uma das 4 você pode fazer essa escolha, estadual ou federal. Eu acho, minha opinião pessoal, é que é um equívoco você achar que a carreira federal te leva para longe de casa. Então, muita gente faz a estadual pensando nisso. Vou te dar um exemplo meu. Eu, na Procuradoria, na Advocacia Geral da União, minha primeira cidade foi Cuiabá. Cuiabá fica longe. Então, o pessoal acha que é muito distante e tal. Só que tinha um voo direto, com 1h40 eu estava em Belo Horizonte. Então, às vezes, você escolhe uma carreira estadual, achando que vai estar mais perto, e pega, normalmente, as cidades de começo de carreira são cidades do norte de Minas, Vale de Jequitinhonha, cidades distantes. Aí você fica 6, 8, 10 horas, às vezes, de casa, de distância. Eu passava meus finais de semana em Belo Horizonte. Acabava lá 4h30, 5 horas, pegava o voo 6h20, 8 horas da noite estava em Confins, 9 horas estava na Savassi, com meus amigos no bar.
Agora, se você pega, por exemplo, Januária, Teófilo Otoni, Pedra Azul, você só vem aqui nas férias ou em feriado prolongado, que não dá. Então eu não queria associar a carreira federal com maior distância de casa, porque nem sempre isso é verdade. Carreira federal tem diferença sim, te dá uma estrutura maior, mas tem exigências um pouco maiores. Carreiras estaduais, ainda mais no estado de crise que a gente está hoje, não tem tanta estrutura, mas, enfim, a vida é mais sossegada um pouco. A minha experiência pessoal foi essa. Sim. Professor, falando sobre gerenciamento de tempo, como atualmente é dar aula, ter uma família e ainda assim ser procurador da União? Como é que você gerencia esse tempo? É difícil, não é fácil não. Mas vamos lá, como agente público eu tenho uma limitação de carga horária fora das minhas atividades na AGU. É por isso que eu não pego tantas turmas aqui na FUMEC. Eu venho pouco, relativamente pouco, mas eu venho porque aqui é minha segunda casa. Tenho 15 anos aqui, enquanto a Silvana quiser que eu fique, eu fico. E os alunos quiserem também, eu gosto muito de fazer o que eu faço aqui. E é possível você conciliar, né? É possível, desde que você tenha alguma organização e tal. É claro que às vezes eu tenho 2 filhos pequenos, um de 4 e uma menina de 2. Isso toma bastante tempo também, mas dá para fazer, sinceramente, dá. Na carreira pública em especial, hoje os processos são muito eletrônicos, virtualizados. Você pode trabalhar de todo lugar, então dá para conciliar, sim. Professor, agora falando especificamente da carreira que o senhor escolheu, da AGU. Você se sente realizado pela escolha que você optou, né, pela AGU, atual procurador-chefe aqui em Minas Gerais? Tem mais alguma inspiração que deseja para o futuro na advocacia da União? Quais são suas expectativas para o futuro? Olha, quando eu me formei, a AGU ainda estava começando. A AGU ela surgiu na Constituição de 88. Até 88, quem fazia o que a gente faz hoje era o Ministério Público Federal. Aí a Constituição de 88 separou, olha, a parte penal e dos direitos individuais homogêneos, coletivos, fica no Ministério Público. E nós vamos criar uma outra instituição chamada Advocacia Geral da União, que vai cuidar da parte do patrimônio, do interesse da União como pessoa jurídica mesmo, né? Então se criou essa instituição. Então no meu curso, durante o meu curso, a gente não falava muito em AGU, porque estava começando, só tinha tido um concurso até então, tá? Mas depois que eu entrei em 2009, eu posso dizer que eu sou muito realizado lá. Não trocaria por nenhuma outra carreira. Não trocaria. Eu fiz a prova da AGU junto com a prova da magistratura federal, em semanas seguintes. Eu lembro que eu fui reprovado na prova de penal lá, de juiz federal. Fiquei muito chateado no dia, mas eu não estava pronto ainda não. Estava estudando ainda penal. E daí na semana seguinte eu passei na AGU, onde não tinha penal na prova oral. Daí eu passei. E olha, só posso agradecer. Eu acho que eu sou muito mais feliz tendo passado na AGU. A AGU é que te dá mais opções de escolha. Primeiro que você pode morar em qualquer lugar do Brasil. Ainda mais agora com o trabalho virtual. Você pode literalmente morar em qualquer local do Brasil. E depois que você tem todas as matérias possíveis, porque a gente cuida de todos os ministérios. Você quer mexer com saúde pública, quer mexer com educação, quer mexer com o servidor, com o trabalhista, não sei o quê? Tem um cantinho lá para você. Coisa que nenhuma outra carreira oferece, que é um pouco de nicho, né? Então eu recomendo muito para os meus alunos que pelo menos considerem a hipótese da AGU, até porque em termos de remuneração, que é algo importante também para você considerar, estão quase todas iguais. Magistratura MP tem 60 dias de férias, mas isso eu acho que não vai durar muito tempo, e tem lá uma série de vantagens, a meu ver, até ilegais, que a tendência é que isso caia também. Na AGU não, a gente recebe o teto, subsídio, tudo bonitinho. Então, mas dá uma remuneração digna, dá para você viver bem. Professor, atualmente com todo o seu know-how e toda a sua estrada no universo jurídico, se você pudesse voltar atrás e dar uma dica para o Marcos Vinícius formando, qual que seria essa dica? Uma dica fundamental para o pessoal que está assistindo. Olha, eu não tenho que falar da minha vida profissional, porque tudo que eu quis fazer eu fiz. Sim. Dicas sentimentais amorosas, seguramente, para não sofrer tanto, aquelas coisas que a gente sofre com 20 anos de idade. Mas agora, falando sério, eu poderia dar umas dicas de metodologia de estudo, de ensino. Sabe por quê? Essa fase do pós-formando é uma fase difícil, porque você está numa encruzilhada de dúvidas, é normal. Não só da idade biológica da pessoa, de transição, de adolescência para a vida adulta, quanto na vida profissional mesmo, né? Então, você ter um método de estudo adequado e ter uma noção do que você quer
economiza muito tempo na sua vida. Porque você passar 4 anos dando para concurso é totalmente diferente de passar 2. Sim. Muda até sua cabeça, seu preparo físico, essas coisas todas. Então, se você, por exemplo, resolver, vou estudar para concurso, isso, a meu ver, é um erro. Porque um concurso para a Defensoria Pública Estadual de Minas é radicalmente diferente de um concurso para o Ministério Público Federal, digamos. Então, você não pode estudar para tudo, você tem que ter um norte, mais ou menos. Carreira estadual e federal são bem diferentes entre si. E a partir daí, você vai economizar muito tempo da sua vida e de sua sanidade mental. Então, é um conselho que eu daria para o Marcos Vinícius mais jovem, mas eu dou especialmente para os meus alunos que estão se formando agora. Bacana. E dinheiro por dinheiro, compensa fazer o concurso público pensando unicamente no dinheiro? Porque muita gente pensa na estabilidade, na remuneração, que é muito importante em meio ao momento que a gente está vivendo atualmente no país. Essa mentalidade é viável? Bom, eu já estou no serviço público há quase 20 anos. Há 20 anos atrás, seguramente não era uma pergunta a se fazer, porque seguramente sim. Nós estamos vivendo um momento de crise fiscal, econômica, talvez uma mudança até de lógica de serviço público. Será que nós vamos ter um Estado desse tamanho por mais tempo? Será que nós vamos começar a delegar essas funções que o Estado faz hoje para particulares? A gente não sabe muito, é um momento de dúvida mesmo, não nego. Em termos remuneratórios, o serviço público vale bastante, especialmente para o recém-formado, porque daí você seguramente vai ganhar mais do que ganha um jovem advogado. Após um certo tempo, essa distância diminui. Em alguns casos, ela até não existe. O advogado tem a oportunidade de ser rico. O servidor público no Brasil ganha bem, as carreiras jurídicas pagam bem, mas rico na acepção da palavra, não. Né? Então, é uma questão de escolha de vida. Eu, Marcos Vinícius, lá atrás, cada um conhece a sua personalidade, eu nunca tive ambições de ser milionário, mas a segurança me era um valor importante. Então, eu acho que a estabilidade que os cargos públicos de carreiras jurídicas dão, para mim, era importante. Outro fator importante, mas isso eu acho que vocês não devem contar mais, é o da aposentadoria diferenciada, porque isso vai acabar. Se não acabar agora esse ano, vai acabar numa reforma futura. Mas isso cada um vai cuidar do seu futuro também, né? Professor, pegando um gancho da estabilidade, você falou, uma pergunta quente aqui. Muitos querem essa estabilidade do concurso público, o status também é uma coisa que o pessoal acha como relevante, mas existe um certo receio pela carreira profissional pública, que depois de um certo tempo você já fez o que tinha que fazer e cai na monotonia. Sim. O que você tem para falar sobre isso? Você acha que é verídico? É verídico, sim. Acho que em qualquer grupo social tem gente que não gosta de trabalhar. Tem gente que trabalha mal, tem gente que não continua a se atualizar. E não vou dizer que isso não acontece no serviço público. É claro, nós temos maus juízes, maus promotores, tem maus advogados da União. Eu convivo, somos 1.400, não é uma carreira relativamente grande, mas a gente conhece as pessoas e a gente sabe quem são os bons e quem são os ruins. A tendência é que isso vá acabando com o tempo. A gente percebe até pela faixa etária. Os que mais dão problema normalmente são aqueles que vieram de outros cargos, de serviços públicos de uma outra época, de uma outra cultura, que acham que realmente você ser aprovado num concurso em algum momento na sua vida lhe dava uma proteção especial, que você poderia ter um trabalho de péssima qualidade. Os mais jovens não pensam nisso. No serviço público a gente já tem outro tipo de exigência, outro tipo de responsabilidade, mas é algo que demora 1, 2 gerações para mudar, né? Então, estabilidade, é importante que se diga, estabilidade é uma proteção que se dá a alguns cargos para que eles não sofram influências políticas, né? Imagine o pessoal que trabalha na Lava Jato, a AGU recuperou já bilhões de reais em acordos de leniência em Lava Jato. Se essas pessoas não tivessem estabilidade, como que elas iriam negociar com políticos super importantes, com pessoas de poder econômico grande, né? Então, estabilidade existe, mas isso não quer dizer que a pessoa vai ficar sem trabalhar, não. A gente tem muito trabalho lá. É bacana. Agora, uma coisa que tem muito influente na advocacia, principalmente atualmente, são as questões das redes sociais. Que, né, com a internet agora tá muito em voga no nosso dia a dia. Não tem como mais se afastar isso. E no pessoal do serviço público, a questão das redes sociais, a internet, mudou muito a realidade no serviço público? Porque para o advogado, principalmente na questão do marketing digital, mudou muito nessa área.
impactou muito. E no serviço público, houve algum impacto direto assim com a questão das redes sociais? Ou... Houve e há. Nós não temos marketing, né? O servidor público não precisa fazer marketing, mas a instituição tem. Então a instituição AGU, por exemplo, está entre as 5 instituições mais comentadas em mídias digitais. Nós temos acompanhamento disso. Então, junto com o Exército, junto com o INSS, a AGU e o Ministério Público, elas sempre têm uma repercussão muito grande. Mas, pessoalmente, hoje nós temos grupos institucionais, tinha um muito grande no Facebook, mas o Facebook parece que está perdendo um pouco o fôlego, né? A gente tem grupos de WhatsApp, de Telegram, de tudo, em que decisões importantes da instituição são tomadas ali, né? Nós temos um regramento recente da AGU que disciplina a nossa atuação em redes sociais, porque bem ou mal é engraçado, o agente público ele não representa o Estado. Um advogado privado ele representa o seu cliente. Nós somos o Estado. Então, se eu escrevo alguma coisa ofensiva no Instagram ou no Facebook, aquilo tem uma repercussão grande. E vocês percebem, tivemos um caso aqui em Belo Horizonte recente de uma gravação de um procurador de justiça, de um membro do Ministério Público, é importante dizer, porque muita gente acha que falou que era procurador, acharam que era agente, não é? Aquele é um membro do Ministério Público. O famoso caso do Miserê, né? Mas em épocas de tanto conflito, a gente não pode se expor muito no Facebook falando mal de um grupo político A ou B, isso gera responsabilidade, porque nós somos o Estado, né? Eu estava até conversando antes da gravação, o advogado público não é advogado do governo Bolsonaro, como nós não éramos advogados da presidente Dilma, nós somos advogados da União. Então, cabe ao povo brasileiro eleger os seus dirigentes e nós vamos defender o Estado, quem quer que seja o governo naquele momento. Então nós temos sim responsabilidade, já temos algumas ações de corregedoria que envolvem responsabilidade, de colegas que ofendem os outros como se estivessem num campo livre, isso não é verdade. Professor, antes de terminar esse bate-bola que está muito enriquecedor, nós temos 2 perguntas de alunos que fizeram através das nossas mídias sociais. A primeira é da Bruna Versosa, que é a seguinte: como fazer a escolha certa sobre qual concurso fazer e quanto tempo o senhor demorou para passar no concurso da AGU? Bruna, obrigado pela pergunta, até falei com ela mais cedo. Bruna, a escolha é muito pessoal, tem algumas carreiras que exigem vocação. Defensoria e Ministério Público não são para qualquer um, não é que você passou e vai ficar feliz, né, pela remuneração, claro, mas exige muita vocação. Eu sempre falo que você se acostuma com a remuneração em alguns meses, sim, que é uma beleza, uma maravilha, mas você se acostuma. Mas você vai trabalhar com aquilo, imagine aí um colega que passa com 25, 26 anos, hoje a aposentadoria compulsória é aos 75, você vai fazer isso durante 50 anos. Então não é tão simples você escolher pela remuneração, tem que escolher o que você gosta de fazer. Defensoria e Ministério Público são muito específicos, procuradorias, elas permitem, como eu mencionei antes, elas têm uma liberdade maior. Você pode trabalhar no contencioso, que é processo, né? Ou trabalhar no consultivo, que é orientando, e isso tem uma infinidade de matérias, especialmente na AGU. E juiz federal também tem, e magistratura em geral também tem a liberdade. Você mexer com penal, com família, com falência, então você tem alguma coisa ali para optar, mas as outras 2 não. E uma escolha importante, Bruna, é carreira estadual federal. Se você gosta mais das matérias de direito privado, provavelmente você vai gostar mais das carreiras estaduais e público das federais. E a outra pergunta foi quanto tempo, né? Sim, em quanto tempo? Como eu mencionei, isso depende muito da sua escolha. Se você fizer uma metodologia correta, fizer essas escolhas antes, separar estadual e federal, olha, 1 ano e meio, 2, é o suficiente para você estar pronta. Aí vai ter questão de sorte, de abrir o edital na época correta, essas coisas, mas com 1 ano e meio, 2 você já está pronto. A outra pergunta é do Caio Bernardes. Sabemos que na AGU você não pode escolher qual causa atuar. Como é atuar em uma causa que você não acredita? Olha, Caio, eu sinceramente, com o tempo de casa, você acaba vestindo a camisa mesmo da União e eu não tenho problemas em atuar em casos da União em geral. É claro que nós sabemos que tem algumas situações em que a União está errada, né? Mas daí o que a gente faz? A gente vai trabalhar para ter uma indenização menor, um valor menor, aquelas coisas assim. O que eu tive de dificuldade foi quando eu trabalhei em ações de medicamentos, especialmente no começo, porque eram pessoas que estavam ali à beira da morte
e você tendo que contestar um pedido de medicamento, então até você entender como funciona o SUS, até você entender que você está ali defendendo um trabalho técnico, né? Porque se um determinado medicamento não está na lista do SUS, não está sendo fornecido pelo SUS, é porque ele não tem eficácia comprovada. Só que aquele sujeito que está ali desesperado, ele não vai enxergar isso. Natural, ele vai fazer o pedido. Então eu tinha alguma dificuldade, mas depois que eu passei a entender o SUS eu não tive nenhum drama sobre isso, não. Então não posso te responder direito, cara, porque realmente eu nunca tive... Essa é a camisa mesmo. Eu visto a camisa. Mas de qualquer maneira você tem razão. A gente não pode escolher as ações que vêm, né? Nós temos um cliente único, temos que defendê-lo, até porque aquilo é o erário público, é o dinheiro de todo mundo. Sim. Então é isso. Muito obrigado, professor, pela entrevista, foi maravilhosa, foi muito produtiva. Quer falar mais alguma coisa? Então, agradecer ao professor, muito obrigado pela presença. Obrigado. Bem esclarecedor. Obrigado. E aguardem que terão mais. Terão mais. Obrigado, gente. Valeu.